Eu vou tentar ser bem sucinto, até porque eu dividi o espetáculo em 3 partes. A primeira, aquele homem. A primeira parte, aquele homem. A segunda parte, conformação. E a terceira, o tempo em nós. A primeira parte, aquele homem. Pois bem, senhoras e senhores, aos 16 anos de idade matei literalmente o meu professor de lógica. Pois é, invocando depois disso a santa e legítima defesa. Mas sabe que hoje eu paro para me questionar, diante de tudo isso, qual defesa seria mais legítima, né? Visto que depois disso eu logrei ser absolvido por 5 votos contra, sei lá, põe aí 2 votos. Depois, ainda assim, eu fui expulso de casa pelo meu pai e fui morar, sem ter para onde ir, sob uma ponte aqui no, como é o nome, meu Deus, no Sena, em Paris. Aí eu deixei a barba crescer, como vocês podem ver. Comprei um par de óculos para míope, como vocês podem ver também. E passava as noites espiando o céu, lindo, estrelado, com um cigarro entre os dedos, apenas entre os dedos, com um capuz, um cigarro na boca. Eu me lembro que nessa época ainda me chamava Adilson. Depois mudei para Heitor, Astrogildo, Rui Barbo, enfim, até que finalmente Livni, L-I-V-N-E-H, com H no fim, que é como me chamo hoje, isso quando me chamo. Ô companheiro, tá dando para me ouvir daí de trás? Tá dando, tranquilo? Certo. Quando eu fui morar nas ruas, curioso do jeito que eu era, a primeira mulher que eu possuí na minha vida foi sob a ponte ali do Sena, em pleno coração da minha linda Paris. E eu me lembro que aquela mulher me dizia umas coisas no pé do ouvido, umas coisas no cangote, que eu nem conhecia, também não me esqueço. Ela me dizia algo do tipo... Tout homme peut bafouiller. Era mesmo assim que ela dizia. La cruauté et la stupidité de l'univers en faisant de sa vie pour un point d'incohérence et d'absurde. Que mulher! Que mulher! Evidentemente, senhoras e senhores, que eu fui nesta mulher e paguei à vista, com gosto. E depois aí subi eufórico, lógico, em direção a uma rua de onde vinham sons esplendorosos, magníficos, de uma mandolinata inenarrável e que se esvanecia à medida que eu me aproximava. E se esvanecia, e ia se esvanecendo aos poucos até que desapareceu por todo. Aí eu me sentei ali naquele chão, aturdido é essa palavra, acendi um cigarro, deixei que ele fumasse por si só. Hoje bem, senhoras e senhores, foi naquela tarde, naquela noite, naquele chão frio, que vosso humilde emissor, Livni, com H no fim, morreu tranquilamente dentro da noite calma. Iluminação, por favor. Opa! Pode acender, meu filho. Aí quando eu despertei já um gari, estendi ao último jornal da tarde, né? E então eu pude ler que... Vamos lá. Eu pude ler que uma grande hecatombe havia acontecido sobre a cidade de Melbourne, na Austrália, justo enquanto Livni, eu, dormia. Aí eu me levantei irritado, me sentindo inútil. Lavei o rosto com pranto, entreguei o jornal ao menino certo. Vai lá, meu filho.
E depois saí correndo, como sempre, em direção à primeira rua que vi pela frente, até me deparar com a estátua linda, imponente, do meu falecido amigo, o Marechal Joffre, montado a cavalo. Você aí, você, pode se levantar, fique de pé. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o Marechal Joffre. Pode aplaudir. Aplausos. Pois bem, no dia seguinte, como a guerra houvesse rebentado, me apresentei ao general da divisão que encontrei espairecendo pelo Bois de Boulogne, chupando um picolé sabor morango. Este general foi muito... Aliás, eu gostaria de apresentar esse general aos senhores, claro. Por favor, venham comigo ali. Bonjour, monsieur general. Esse general foi muito gentil para comigo, dando-me uma corneta e 5.000 francos para eu comprar um uniforme, um merci. Com a corneta toquei o Danúbio Azul, mas em surdina, e com 5.000 francos eu fui a uma sessão de cinema que eu não ia há muito tempo, com um filme muito bom, com uma atriz muito bonita, cujo nome esqueci agora, qual é o nome daquela atriz, Clara Bow, se não estou enganado. O resto que sobrou dos 5.000 francos eu dei a um mendigo na rua, um mendigo que me pareceu mais honesto do que os outros, mais honesto do que este que vos fala. Todas as noites, senhoras e senhores, eu me punha a pensar às margens do rio Sena, do rio Sena. Vamos fazer de conta, isso aqui é um rio. Pensando às margens do rio Sena sobre as incertezas da vida e o absurdo que era a porra da guerra recém-deflagrada entre o Japão e a China, até que o sono me levasse de novo de encontro às pedras, com as mãos espalmadas como as de um cadáver. Vou me abaixar um pouco aqui. Meu amigo, diante de minha vasta experiência, costumam sempre me perguntar o fascínio que sempre tive pelo crime, pela morte, pela guerra, como objeto artístico. E o não haver trazido qualquer talento para os crimes talvez até explique o meu fracasso nos campos da delinquência e de morte, porque eu confesso para você que eu acredito que o futuro... Senhoras e senhores, eu acredito, é uma opinião minha, tá bom? Quem discordar, espera o espetáculo acabar, a gente pode conversar aqui no camarim lá fora e assunto resolvido, tá bom? Onde é que eu tava assim? Eu acredito que o futuro vai ser dos crimes sutis, sabe? Cerebrais, que atingem o estágio da arte. Mas aí eu não nego a você a importância dos homicídios, não. Importância especialmente histórica. Sabe, querer erradicar o crime em todas as suas manifestações, o grande equívoco da humanidade, meu amigo, é uma ingratidão, né? Por isso que eu costumo dizer que o triunfo da raça de nós homens sobre a terra se deve a pelo menos... Aliás, para simplificar, vamos lá. O triunfo da raça de nós homens sobre a terra se deve a pelo menos 3 fenômenos. Vamos fazer ali. O primeiro fenômeno, o desenvolvimento de um polegar oponente. Isso não pede explicação, todo mundo já sabe, né? O segundo fenômeno, a hipocrisia, né? A hipocrisia, a prática de suicídios em índices ameaçadores à preservação da própria espécie. Agora pensem comigo, ao invés da hipocrisia, sempre a verdade. Com seus grãos de areia ferindo nossos olhos, e a noite alta, numa justo sono, nos acordando a culpa de haver uma criança fofinha, bonitinha, debaixo de uma marquise. Né? Ou a verdade em setas, repetindo no rosto da moça com... você aí, você é feia, viu, minha filha? Você é muito feia, minha filha. Você é feia pra caralho. Eu não tô lhe enxergando direito, não. Sei nem quem é, viu?
Ou a sinceridade sectária, repetindo no quadro do jovem artista com... Ô jogador, tu aí atrás. Dá um tchauzinho assim, tu aí. Tá ligado que esse quadro aí foi pintado por Picasso lá no século passado? Hã? O terceiro e mais importante de todos os fenômenos, a instituição do crime. Agora pensem comigo. Um nômade... Um nômade sob uma árvore, sob uma pedra, sorrateiramente outro nômade não houvesse roubado o punhado de frutas que ele comia. Agora digamos que um outro nômade não houvesse sequestrado a fêmea. Agora digamos que um nômade ainda maior não houvesse se proclamado o dono das estrelas e da lua no primeiro caso de privatização da história, e exigido fruto sobre fruto e caça sobre caça para que outros feitos fiéis pudessem se repetir. Eu fico pensando, senhoras e senhores, se ações semelhantes aqui, além, aqui, não houvesse se repetido, com certeza nós não estaríamos aqui hoje. Pelo menos não como donos de todas as espécies, reinos e plantas. Como devemos imensamente ao primeiro homem que antecipou a morte de seus semelhantes. Sabe o que é que precisamos? Eu vou dizer a vocês o que é que precisamos. Vamos fazer aqui. Precisamos restabelecer Caim. Música, por favor. Caim, aquele da Bíblia, filho da Adão e Eva que matou Abel. Olhas e o brilho dos teus olhos me ilumina todo. Me falas e perguntas bem baixinho se te quero um pouco. Acho que mais um pouquinho. A natureza, Me abraça, apesar de poderosa, nunca foi um opositor forte o suficiente para que na luta contínua por vencer, o homem se constituísse o inexpugnável ente em que se transformou. Agora responda comigo. Contra o sol e a chuva, o que é que a natureza nos oferece? Eu respondo. igual a uma rosa quando forte brilha. Cavernas! Cavernas feitas a propósito, parece para o abrigo. Contra a fome, o quê? Quase a meia voz. Frutas! Tempo nessa Frutas, dádivas, fartas casas. Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. Contra as doenças fumadas, um doente. A natureza sempre foi mais um aliado do inimigo. Essa nossa não demora. Apesar de suas peripécias, né? Por isso que o homem precisava de um inimigo à sua altura. Felizmente encontrou o próprio homem, né? Não falamos de rios, por favor. E o teu riso Tira isso da filmagem. iluminando tudo. Me beijas e a ternura de tuas mãos me acaricia todo. Whatever. Pois é, senhoras e senhores, tudo isso do meu passado eu conto para que se possa ter aí uma noção exata da minha situação atual. Eu descobri que contando a minha história, antes que outros contem ou que não conte ninguém, eu estarei prestando um serviço, digamos, imenso, não só à cultura, mas ao governo de muitos países. Por isso eu costumo dizer que, findo a guerra, sino-finlandesa, fui preso, como espião moscovita. Eu acho que por causa das minhas barbas, proféticas e mal cheirosas. E depois eu fui aí submetido a um conselho de, põe aí uns 15 mil generais, todos eles fardados, barbudos, mal encarados. E absolveram unanimemente, pianinho, e me repatriaram ao meu país de origem. Qualquer fosse esse país, nem eu nem eles sabíamos
Contudo, só sei que voltei a dormir aí sob as pontes de diversos países da Europa. Os casos eu já conhecia de vista, né? Dniester, Reno, Visto, Guadalquivir, Elba, Nitra, Roda, né? etc, etc. Foi nessa época também em que tomei gosto pela música e aprendi a tocar birimbau, com um professor do Conservatório de Varsóvia, Hempstein. Fantástico tocar aquele birimbau. E mais passou nós da proslineia vu loftiestetos. Foi nessa época também que passei 40 anos no deserto até chegar aqui na Itália, onde participei de minha primeira comunhão, comendo do pão, bebendo do vinho, por completo estado de fome. Houveram muitas outras odisseias cujo tempo não me permite falar agora, mas após o espetáculo podem me procurar aqui no camarim lá fora que eu falarei para vocês com o maior prazer, né? Enfim, diante de tudo isso, me restou mais tarde a oportunidade em vir ser nomeado, olha só, conselheiro musical na corte de Fernando II de Aragão. Vamos lá conhecê-lo? Ali, claro, né? Fefe, buenas noches, chico! Esse mesmo que possuía castelos mal assombrados e era dado à prática de ocultismo, dos quais não era de todo alheio. Pode procurar lá no Google. Fernando II de Aragão, práticas ocultas. Vai aparecer tudo lá. Fernando, vamos, canta comigo la barca, segunda parte, vamos. Supiste esclarecer mis pensamientos. Esto me dice la verdad que yo soñé suave. Orientaste de mí los sufrimientos. En la primera noche que te amé. Hoy mi place vistes de amargura. Hoy porque esto, la barca tiene que partir a cruzar otros mares de loucura. Cuida que eu naufrague en tu bibi. Se prepara para o ascenso. Quando a luz del sol está se apagando. Descer cansada devagar. Isso aqui é de aparência. Isso aqui é tudo descida negra. Meu Deus, Fernando La Palha! No dia seguinte levantei cedinho, o sol já resplandecia seu brilho por sob as águas do Sena, né? Olha lá, no muro em frente um filósofo escreveu em grandes letras a palavra suprema, merda. É merda, minha filha, M-R-D-A. Que agora vibra ao sol da manhã como um grande sino, convocando infiéis para um sabá sem precedentes. Hoje estou mais lúcido do que uma nota tocada ao piano, e meus dedos são 10 antenas voltadas para os 10 mandamentos da lei, que mostram que um dia dominará o mundo no verdadeiro dia de juízo final. Hoje estou mais bíblico do que São João em Pátimos, e meu silêncio é uma harpa eólica que o vento dissepa pela manhã e só torna audível aos que sentem junto comigo. Ao passo da minha sombra, o rio dos transeuntes. Subindo, descendo, desorientados, né? Apesar do guarda de trânsito ali na esquina eles apontar o bom caminho. Olha lá que trepeça. Um ar de soberano pontífice. Odeio guardas, minha gente, na moralzinha, odeio. Enfim, num dado momento, enquanto me aconchegava em minha cadeira no meio da rua, eis que um cavalo cego puxado por um velho de barbas proféticas estacou diante dos meus olhos. O velho então, em toda a sua ignorância demoníaca, arrancou um chicote do bolso. O que ele vai fazer? Arrancou o chicote, deu-lhe uma chicotada no meio da fuça do cavalo. E o bichinho começou a seguir o outro, o animal, mas a gente teria enriquecido facilmente, com um argumento tão bom, que sempre foi e sempre vai ser.
um revólver na mão, como todos esses aí. Né? Mas os dias são tão claros e quase pacíficos, e ainda nem é carnaval, para eu sair vestido de anarquista feroz pelas ruas policiadas e detetizadas de uma metrópole. Né? Muito embora eu deva ter o quê? Uns 110, 120, 130 anos. Ah, meu Deus, se eu julgar pela carne flácida que sinto quando passo a mão no rosto, no pescoço e no gesto muito meu e que também foi de meu pai. Ah, aliás, eu copio meu pai em muitos gestos e atitudes impensadas, inclusive na entonação de voz, como eu julgo que deva acontecer com a maioria dos pais e filhos legítimos e ilegítimos, inclusive entre ratos e gafanhotos. Meu pai, sabe que eu nunca achei que eu ia ficar tão parecido com aquele traste. Eu não me lembro muito da voz dele não, eu não me lembro muito do rosto dele. Mas da voz eu me lembro, fixo na minha cabeça, me dizendo para eu ir embora de casa, porque eu não queria delinquentes morando sob o teto dele. Senhoras e senhores, eu nunca tive muita importância mesmo, nem eu, nem a minha aparência. Mas confesso que às vezes fico surpreso quando me olho diante do espelho e vejo no que eu me tornei. Está nesse dia. Eu preciso adicionar novos pensamentos. Novos pensamentos que me fazem fosforescentes e ígneo. Porque quanto mais claro eu me torno por dentro, mais escuro se torna o mundo e o dia dentro dele. É por isso que eu costumo dizer que os vagabundos se tornam quase translúcidos em sua onividência, minutos antes de morrer. Como é que eu posso dizer? Os moribundos, os vagabundos, são um ponto de luz dentro do mundo opaco. Agora saudemos o dia, em instantes, com aqueles begas antigos da época de vovó, porque eu, senhoras e senhores, Livni com H no fim, sou um moribundo, sou um vagabundo, sou cada vez mais convicto de minha morte. E agora entramos na segunda parte do espetáculo Conformação. Eu sou, com muito orgulho, Não, de novo. Um vagabundo! Se você não pensa que meu você também não é. coração é de Nem você. Você também, nem você, ó. Nenhum de vocês são. Eu sou. O que foi, minha senhora? Tá achando ruim? Tá? Tá achando ruim, seu policial? Tá achando feio? É? Ó. V-A-G-A-B-U-N-D-O. 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 Com muito orgulho. E agora chegamos na minha parte favorita do espetáculo, o pulinho desta cadeira. 1, 2, 3 e foi! Quem na plateia também estiver achando feio, estiver achando ruim, espera o espetáculo acabar. A gente conversa aqui no camarim, lá fora, e assunto resolvido. Para a música.
O dia mais feliz da minha vida foi o dia em que escrevi minha primeira palavra feia no alto muro do colégio. Exatamente essa bela palavra. Olha, merda, minha filha, merda, M-R-D-A. Que agora vi tá do outro lado da rua, meus olhos como um desafio. Merda é a própria vida. Mero eufemismo para o uso dos salões elegantes e dos tratados diplomáticos, que também são uma merda, assim como tudo mais, como sempre foram e sempre serão, até o fim dos tempos. Merda é tudo aquilo que não seja morte, que talvez também seja. E disso sempre tiveram certeza os homens menos mentecaptos em seus momentos de maior lucidez, e que são poucos. Merda é o próprio Congresso Nacional. Merda é o governo de uma cidade que não oferece espaço para os seus artistas trabalharem. Merda é essa porra de palco que não para de ranger. Propõe mesmo que em lugar do nome dos países se diga simplesmente dos países, dos estados, das cidades. Merda número 1, merda número 2, merda número 3. Chamando ao grande Estados Unidos da América a capital de todas as merdas, como de fato eles o são. Mas agora já anoitece. E eu, sem o meu fuzil, me sinto impotente diante da feiura dos homens que se expõem pudicamente diante dos meus olhos. Mas, como um gado covarde é debaixo da cama, perto do urinol e das baratas, vou atrás de um albergue da boa vontade que possa me acolher essa noite, né? Enquanto não me faça esse pessimismo maldito de que me sinto possuído, whatever. Esquecendo de dizer, no caminho, encontrei um jovem ator italiano muito bonito, que, fascinado pela minha personalidade, me prometeu um espetáculo sobre a minha vida. Grazie, bambino! Vamos pro trânsito? No trânsito, no semáforo, a cor atenção não é, nem nunca foi para as viaturas da polícia. Passa. Nem mesmo a luz pare. Avança. Aquela senhora ali atrás, ó, que bonitinha, né, vestida com o carro preto, obedece às ordens do sinal porque cumpre as leis, paga seus impostos e ainda contribui com instituição de caridade. Com imposta paciência aguarda que o farol se faça verde. A luz cochila o seu vermelho mais que o tempo de 1 minuto, o quanto devia existir. Os carros buzinam, todos. Num dado momento, um carro desgovernado atravessa o sinal vermelho e estaca. Os vidros quebrados. Os vidros quebrados. Os vidros quebrados. Os vidros quebrados. Alguém no chão. Cabeças, dezenas, pendentes das janelas dos ônibus se perguntam, o que é que está acontecendo ali naquela faixa de pedestre? Eu não sei. O que é que será que está acontecendo? Eu também não sei não. O que é que está acontecendo ali naquela faixa de pedestre? Por que é que não vem aqui para ver o que é que está acontecendo? Sai da merda desse celular, vem aqui, vê aqui o que é que está acontecendo. Um mínimo de metro entre o tumulto e meus olhos, meu olho, minha boca, meu coração, minha alma, minha vida diante dos meus olhos, e essa voz gritando o tempo todo na minha cabeça, em meio ao caos, livre-me, sozinho, o tempo em mim, o tempo em mim, o tempo em... Opa! O tempo só em mim não. O tempo, ó, em nós. O que foi? Já? Já deu tempo? Ok. Certo. Obrigado, viu, Arariba? Para acender as luzes brancas.
Finalmente, senhoras e senhores, chegamos à terceira e última parte. O tempo em nós. Que Deus abençoe a todos. Se esconde nos montes.